Jó, capítulo 1, versículo 22. E eu peço a Deus que esta palavra mexa contigo hoje. Ela precisa mexer contigo hoje. Aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 22. Podemos ler? Amém? Diz o texto assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia! Aleluia! Vamos repetir essa palavra? Diga: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia! Antes de você sentar, pergunte a alguém ao teu lado: você quer vitória mesmo? Pergunta isso. Você quer vitória mesmo? Você quer vitória mesmo? Amém? Quem quer vitória nesta noite? Amém? Quer vitória mesmo? Tome o seu lugar. Aleluia. Você quer vitória mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Bíblia aberta. O livro de Jó. A narrativa desse texto é talvez uma das partes mais preciosas da palavra de Deus. Porque a narrativa de Jó, ela é algo assim muito, muito forte. Nós lemos o último versículo do capítulo 1. E o último versículo do capítulo 1, ele, na verdade, é uma declaração, é uma afirmação do próprio Deus para um personagem real chamado Jó. Um homem real e que viveu talvez a mais dura experiência possível de alguém viver na terra. Você nunca pode dizer que está passando no limite da prova, no limite do sofrimento, se você não leu ainda o livro de Jó. Porque se você ler o livro de Jó, você vai compreender que a tua luta, a tua batalha, o teu sofrimento, ele é nada, absolutamente nada, perto do que esse homem de Deus, chamado Jó, ele provou. O cálice amargo que ele bebeu é algo assim, quase que surreal, de tão grande e da dimensão tão ampla que aconteceu na vida desse homem. Mas nesta noite, pelo Espírito de Deus, eu quero que a gente olhe para esse último versículo, que é o versículo de número 22. Porque esta palavra do 22, ela é uma declaração, é um testemunho. Deus dando testemunho sobre este homem. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, nem colocou na conta de Deus falta alguma. Ou seja, tudo que ele passou, tudo que ele foi provado nessa fornalha, ele foi aprovado. Ele não colocou na conta de Deus o que ele sofreu. Eu quero então ler um pedacinho aqui desse texto. Vamos pegar esse contexto aqui para você ver aonde Deus vai nos levar hoje. Capítulo 1 de Jó, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja só, isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui não é uma peça literária, isso aqui é algo real. Havia um homem, Deus não mente, a palavra não mente. Então esse homem existiu, esse homem é real. Esse homem é real. Isso aqui não é uma parábola, é um texto, é uma narrativa real. Esse homem existiu.
Esse homem viveu nessa terra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O texto diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em suma, um homem fiel a Deus, um homem cristão no seu tempo, um homem que andava com Deus. Era esse homem. Versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esse homem é casado. Ele recebe de Deus um presente, uma dádiva, uma casa com muitos filhos. 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos numa casa. A gente, hoje, nesse tempo que nós vivemos, não sabemos o que é isso. A família tem 1 filho, 2, no máximo 3. E qualquer pessoa acima de 4 filhos, 5 filhos, a gente já assim, né? Que o diga aí a Thaís aí com os seus 7, 8 filhos, sei lá, 6 filhos, né? Mas I have dream, como dizia, né? O grande americano. Se eu fosse fazendeiro e tivesse uma fazenda, eu queria ter também um monte de filhos. Eu acho muito bacana. Eu acho legal, pastor Chu, você ter aquela mesa assim, com 10 cadeiras assim. Meu Deus, é muito bacana. O presbítero Abel e a esposa tiveram quantos filhos? 13 filhos. Está vendo? Jesus só teve 12, ele teve 13, botou mais um de quer. 13 filhos. Meu Deus, que coisa linda. 13 filhos. Ou seja, você tem aniversário o ano todo. Todo ano. De janeiro, se nascer tudo um mês em cada mês, o ano todo você vai ter festa de aniversário. É benção pura, benção pura. Ele teve 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal a seu serviço, de maneira que este homem, ele era o maior de todos os do Oriente. Esse homem, além de ter 10 filhos, ele era muito organizado. Porque ele não tem computador, ele não tem um tablet, mas ele tem uma contagem perfeita. Irmão, isso é muita organização. Esse homem tem um sistema administrativo, eu diria que é perfeito. A contabilidade, a declaração do imposto de renda desse homem era elogiada na receita da época. Olha só, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Isso quando foi feito o texto. Logicamente, esses animais estão procriando, estão gerando. Então, no próximo ano, essa conta já mudou, né? Então, de 7.000 ovelhas, agora já tem, sei lá, já vai crescendo, né? O rebanho vai crescendo. Ele era o maior de todos. Grava bem essa expressão. Ele era o maior de todos. Então, esse texto está dizendo que Jó, ele está inserido numa sociedade, presta atenção nisso. Vamos construir esse raciocínio. Jó está inserido num contexto social que ele é o maior dentro desse contexto social. Jó não vive num mundo só. Ele não é alguém que habita numa terra de ninguém, que só tem ele. Ele está num contexto que tem tantas outras pessoas, e dentre essas tantas outras, ele é o maior. Versículo 4, vamos subindo. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Olha, essa informação diz para mim e para você que esse homem chamado Jó, que tem 10 filhos, isso é importante. Os 10 filhos não eram juniores, meninos, crianças, adolescentes. Os 10 filhos já eram o quê? Já eram adultos. Já moravam em casas independentes. Olha só, seus filhos iam, olha o ar craseado, iam às casas uns dos outros. Ou seja, os filhos já têm casas naquela propriedade, naquela fazenda. Já são adultos. E vamos deduzir que também já devem ser casados. Eles já têm casas e cada um mora na sua casa. Cada um por sua vez. E mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Os filhos já eram independentes. Já viviam naquela grande fazenda, já tinham suas casas, davam festas e convidavam os seus irmãos. A outra informação dentro desse texto
é que essa família é unida. Tem família hoje que irmão não se dá com irmão. Bem-aventuradas as famílias unidas. Posso ouvir um amém? Bem-aventurada é a família que um irmão não quer matar o outro. Amém? Diga assim, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquete e mandavam convidar quem? Que Deus preserve nossas famílias. Amém? Declara isso. Amém? Compra essa palavra. Que Deus preserve nossas famílias. Você não sabe o que é isso? De atender alguém e dizer, pastor, a desgraça toda é meu irmão mais velho. A desgraça toda é uma irmã lá que aquilo ali só o sangue. Que Deus nos guarde disso. E nós precisamos pedir a Deus para que a nossa família seja unida. E Deus é o Deus que nos ajuda nisso. Amém? Deus vai nos dar famílias unidas. Glória a Deus. Versículo 5, vamos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus... Tem tanta coisa nesse texto. Diga assim, filhos crescidos, que moram independentes, ainda atendem o chamado do Pai. Só ouvi um glória a Deus. Que Deus permita isso na tua vida, tua família. Que Deus permita isso na tua casa. Às vezes, o filho cresce, toca a sua vida e se torna tão independente que esse texto não é possível acontecer. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Esta noite, como profeta de Deus nesse lugar, eu quero pedir essa bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Que cada pai, cada mãe possa pegar o telefone e dizer, filha, filho, passa aqui em casa. Vem aqui em casa. E não vem para fazer uma festa. O texto diz que chamava Jó os seus filhos e o que os... Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Diga assim, que eu possa convidar minha família para cultuar a Deus. Não é só chamar para comer um prato especial. É chamar para ministrar no altar de Deus. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Isso é muito especial. São independentes, cada um está na sua casa, mas ele chama e a turma toda vem. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7, vamos. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens, Satanás? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Misericórdia. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, olha o escárnio, olha o deboche do diabo, porventura, Deus, ele te serve debalde? Ele te serve sem interesse, Deus? Porventura, Deus, tu acha que esse desenho bonitinho é sem segundos interesses? É o que tu pensas, Deus? Irmãos, versículo 10. Acaso, diabo falando, acaso, Deus, tu não cercaste a sebe dele? Tu não cercaste a casa dele? Tu não cercaste tudo quanto ele tem?
a obra das suas mãos abençoasse, e seus bens multiplicaram na terra? Até o diabo sabe, irmãos, até o diabo sabe que uma vida com Deus em integridade produz bênção na terra. Você nem ouviu o que eu falei. Diga assim, até o diabo sabe que uma vida em integridade para com Deus produz bênção na terra. Papai e mamãe, o teu comportamento diante de Deus vai produzir bênção sobre a tua família. O teu comportamento na presença de Deus vai derramar bênção sobre a tua família. Irmãos, quantos filhos estão sendo abençoados por Deus em razão do pai e da mãe que está ali na presença? Que coisa forte é essa? Acaso o diabo sabia disso? Versículo 11, vamos. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo fez uma aposta. O diabo é um jogador. E a aposta que o diabo fez, ela teria 100% de chance de dar certo, desde que a pessoa fosse a pessoa errada diante de Deus. Mas o diabo apostou na pessoa certa, para com Deus. O diabo disse, olha Deus, eu estou nivelando, eu estou igualando todo mundo é assim, Senhor. Deus, olha, todo mundo que passa por um perrengue na vida, vai blasfemar de ti. Todo mundo. Ai, irmãos, o diabo se enganou. O diabo se enganou. E Deus, você é Satanás, você vai ter uma surpresa. Você está apostando na pessoa errada. Você não conhece ele como eu conheço. Irmãos, o diabo nos conhece por fora, Deus nos conhece por dentro. O diabo nos conhece por fora, Deus nos conhece por dentro. Por isso Deus investiu nele. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 12, vamos. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Olha que coisa forte. Diabo, tudo que ele tem, eu permito que você mexa. Tudo que ele tem, tudo. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele saiu feliz, cuspindo lá as labaredas de fogo dele, o fedor de enxofre, achando assim, me dei bem, eu vou acabar com esse crente fiel. Eu vou destruir ele agora e vou envergonhar a Deus. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de um irmão primogênito. Primogênito era querido por todos os outros. Ou seja, ele não humilhava os menores, os caçulas, não humilhava. Que família abençoada é essa, irmãos? Que família abençoada. Os irmãos ali unidos ali, irmãos, na casa do primogênito. Ou seja, não tinha barreira, era uma porta aberta, era a comunhão que eles desfrutavam. Versículo 14. De repente veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas paiciam junto deles. Vamos, gol. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa nova. Também este falava quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa.
a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te esta nova. Quantos filhos ele tinha? 10 filhos. Versículo 20. Em apenas um dia, todas as tragédias aconteceram, sem pausa para administrar uma depois da outra, numa sequência, num ato contínuo. Todas as tragédias, todas. O mundo de Jó desmoronou num dia. Todas. Perdeu toda a riqueza que ele tinha. Perdeu tudo que ele possuía. Mas o versículo 19 diz que todos os filhos estavam mais uma vez reunidos em uma casa, em um ponto, na casa do primogênito. E diz o texto que se levantou um grande vento e deu nos 4 cantos da casa. A casa desabou. E a casa caiu sobre eles. Devia ser toras de madeiras grossas, troncos grossos. E todos os 10 filhos, eles morreram soterrados. E só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20 diz, depois dessa sequência de tragédias, e a tragédia final é o ápice da desgraça, perder 10 filhos no mesmo dia. E só sabe o que é isso quem já passou pela prova de ter um filho recolhido. Talvez seja a dor mais forte que existe para a natureza humana. Ele perdeu os 10 filhos. Não restou nada. É algo que não tem como se pensar o tamanho dessa dor. Você conhece a passagem da viúva de Naim? Que uma cidade inteira se associa para chorar com ela naquele cortejo fúnebre. 10 filhos mortos em um só dia. Aí o texto diz assim: então Jó se levantou. Essa informação é muito forte. Todas as outras narrativas de perda de coisas, Jó estava o quê? Jó estava como? Sentado. Jó, ele se levanta quando ele recebe a notícia que os filhos todos estão mortos. Enquanto perde coisas, ele permanece sentado ouvindo as narrativas. Todos os camelos foram levados. Todas as ovelhas, todos os bois, todo o rebanho. Mas alguém disse, o último, os 10 filhos morreram, soterrados. Ele se levanta. Ele se levanta não para entrar em pânico, em desespero. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Hoje, rapar a cabeça para nós é muito fácil. Depois que criaram uma coisa chamada lâmina de barbear, navalha, é fácil. Tente pensar o que é rapar a cabeça nesse tempo. Tente pensar o que é rapar a cabeça nesse tempo.
não existe tesoura, não existe navalha. Eu não sei se usava uma lâmina de pedra afiadíssima ou um bronze, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, era alguma coisa não muito fácil. Rapar a cabeça implicava em muita vontade de fazer isso. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa banal. Não é passar um sabonete, pegar uma lâmina, um presto barba e tchu. Não é fácil. Depois que caiu a telha, de vez em quando eu passo o barbeador. Eu ensaboo e faço assim, ó. E quando erra a mão, aí vai até embaixo. Rapou a cabeça. Lançou-se em terra. E brigou com Deus. E o quê? E adorou. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Nu eu nasci. Você sabe, você é inteligente. Filho de rico, de milionário, já nasce com enxoval vestido? Hã? Não. Filho de milionário, já nasce com um casaquinho de grife? Hã? Não. Como é que o filho de rico nasce? Hã? Não. Como é que o filho de pobre nasce? Não. Como é que o filho do suíço nasce? E do africano? Não. Não. Como é que o filho do indiano nasce? Não. Nu saí do ventre, e nu voltarei ao ventre da terra. Nasci sem roupa e vou voltar sem roupa. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó sabe que tudo que ele tinha e tudo que ele recebeu veio de Deus. Tudo. Ele não tem a bobice, com essa palavra, de achar que é capacidade dele, que não, tudo que ele tem, que ele recebeu, veio de Deus. Olha, eu nasci nu, eu nasci sem roupa, peladinho, eu e você. Eu li agora uma declaração de uma das personagens presas em Curitiba, e ela falou assim: a coisa mais importante para mim dessa cadeia em Curitiba, que esse juiz me colocou, foi que lá eu descobri que todo mundo é igual. O mega empresário, o mega engenheiro, o mega milionário, todo mundo é igual. Usamos a roupa da cadeia, comemos a quentinha da cadeia, e apaga-se a luz na hora que o carcereiro diz assim: acabou a luz, desliga o interruptor. Tudo é igual. E todo mundo acorda na mesma hora que ele diz acordar. Todo mundo acorda. Descobri que tudo é igual lá dentro. Tudo é igual lá dentro. Sabe, Jó entende isso. Olha, eu nasci nu, eu vou voltar nu, e bendito seja Deus por isso. Aí quando ele diz isso, Deus entra em cena. Versículo 22. E é sobre isso que estamos pregando hoje. Posso ouvir a tua voz? Em tudo isso, Jó não nem atribuiu a Deus o quê? Em tudo isso, Jó não pecou. Aí Deus mandou fazer uma pergunta nesta noite, a mim primeiro. Primeiro eu sou o primeiro a essa pergunta. Permita a Deus que seja você o segundo. Uma pergunta para fazermos uma reflexão, uma introspecção. Em tudo isso, Jó não pecou.
Aí eu vou tirar o nome de Jó. Apaga o nome de Jó, consegue tirar? Consegue apagar o nome de Jó nesse texto? Em tudo isso, Jó não pecou. Eu quero só apagar o nome de Jó, porque eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Ah, melhorou. Em tudo isso, pontinho, pontinho, não pecou. Aí eu quero transliterar esse texto e dizer assim: só por isso, Jaime, você está pecando? Só por isso? Só por isso você está pecando? Só por isso você está pecando? Em tudo ele não pecou. Você só por isso está pecando? Ah, pastor, só por isso? Só por isso você está pecando? Minha primeira experiência pastoreando uma igreja foi na congregação da Alvorada. Minha primeira experiência, um garoto pastoreando uma igreja. E sabe, tremendo mais que vara verde. Aí um belo dia, recebo o irmão da igreja para fazer um gabinete. Novo, garoto novo, 20 e poucos anos, pastoreando uma congregação do campo. Ele começa dizendo assim: pastor, aconteceu um problema. Ele começa daquele cerca Lourenço. Eu sempre fui muito objetivo, direto. Meu amigo, vai do final para frente, vamos embora. Ganha meu tempo. Enrolando, fazendo tricô. Eu não sei fazer tricô, cara. Vamos direto ao ponto. Tem que pregar, vamos embora. Não, pastor, é que eu escorreguei. Falei, escorregou, caiu o joelho? Não, pastor, outra coisa, eu sabia. Mas eu queria... Se envolveu com uma mulher na rua. Eu falei, rapaz, tua família é tão linda, uma esposa tão bacana, filhos bacana. O que aconteceu, cara? Que maluquice é essa? Não, pastor, pastor, eu não tive culpa. Aí ele contou a história dele. É que a minha esposa operou aquela coisa de mulher, negócio que perine, sei lá. E o médico deu para ela 40 dias de repouso. Aí, pastor, eu sou nortista. Irmão, eu novinho, 20 e poucos anos. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia para me dar um soco na cara dele agora. Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Eu falei, cara, eu já ouvi de tudo, mas essa é a primeira. Então, peraí, você pegou uma mulher na rua porque tua esposa operou e está de repouso? Eu falei, eu vou fazer uma proposta para ela. Você arranjar uma operação e ela também. Meu amigo, que maluquice é essa, cara? Não, pastor, você quer? Em tudo isso ele não pecou. Ele perdeu tudo que tinha, todos os filhos, e ele se manteve fiel. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Pastor, eu perdi o emprego, fiquei chateado e tomei um pileque, fiquei bêbado. Por que perdeu o emprego? Por que perdeu o emprego, você bebeu? Por que você perdeu um dinheiro, você? Por que você... Eu gosto de contar coisa que eu não sei porquê. É como aquele filme, eu não sei se as coisas me perseguem ou eu estou sempre nos lugares que não devia estar, sei lá. Mercado mundial. Amo o mercado mundial. Expresso. Estou no corredor, eu te mato, eu acabo contigo. Eu falei, estão brigando. Eu falei, eu larguei meu carrinho, fui para a ponta da gôndola e falei, para onde eu vou fugir? Pode estar armado. Quando eu olho para ver quem está brigando, o diácono da igreja de Bom Sucesso. Eu falei, caramba, o diácono de Bom Sucesso. Aí eu levanto o peito, estufo o peito. Ô, pastor, o senhor aqui? Eu falei, eu amo o mercado, gosto desse mercado. Eu falei, e está lá o moço lá, que bota batata inglesa. Quem quer matar quem? Aí ele não sabe quem é. Esse cara quer me matar. Eu falei, tu quer matar o moço do mercado, cara? Eu estou falando com ele está pegando batata podre. Eu falei, você ia matar ele, isso mesmo? Tu ia matar ele por causa da batata, cara? Tu ia matar ele, cara? Eu te dou um saco de batata, mas não mata não, cara. Tu ia matar ele por causa de batata inglesa?
Não, pastor, eu falei com ele, pega as boas. Ele está pegando batata que não está boa. Irmãos, eu saí achando, esse cara vai me matar também. Eu falei, estou indo embora. A gente se fala depois. Falei, esse cara pode estar armado mesmo. Ele ia matar o moço do mercado por causa de batata. Sentamos aqui na igreja e falei, tu está bem, cara? Já foi psiquiatra, psicólogo, está tudo bem. Tu é bipolar? Tu toma algum remédio controlado? Tu ia matar um moço do mercado por causa de batata inglesa? Não, pastor, que eu fiquei nervoso. Falei, meu irmão, eu vou mudar de calçada quando você estiver nervoso. Isso não é normal. Em tudo isso ele não pecou. E só por isso você está pecando? Só por isso você está pecando? Você é indigno. Você quer ter vitória? Você quer a bênção de Deus dessa maneira? Você não se controla. Você perde as estribeiras pelas atitudes mais loucas, inimagináveis da vida. Esse homem perde tudo que tinha. Esse homem perde 10 filhos. Mas eu aprendo com esse homem que é possível suportar. É possível suportar. Sabe por quê? Por uma coisa importante desse texto. Ele diz aqui no versículo 20. Por que ele resistiu? Coloca o 21, você vai entender agora. Coloca o 21. Você pode ouvir tua voz? E disse no... Diga assim, a chave na vida de Jó era não ser apegado a coisas. Diga assim, Jó era apegado a Deus. Quem não é apegado a coisas, é como diz o ditado, os anéis vão e ficam os... Não é apegado a coisas. Quem não é apegado a coisas, é apegado somente a Deus. Quem não é apegado a coisas, é apegado somente a Deus. E quem é apegado a Deus, vai receber a recompensa de quem? De Deus. Você quer vitória? Se apegue a Deus. Você quer vitória? Se apegue a Deus. Você quer vitória? Se apegue a Deus. Você quer milagres? Se apega a Deus. Você quer ver Deus fazer coisas? Se apega a Deus. Se apega a Deus. A percepção de Jó da vida é a mais perfeita possível. Eu nasci nu. Aquela riqueza toda, aquilo é um fator de Deus na minha vida. Deus deu. Deus deu. Então, Deus que deu, Ele pode de repente tirar, e o que eu não posso perder é Deus. O que eu não quero perder é Deus. Você entende disso hoje? Diga assim, os anéis podem até ir, mas Deus não. Deus não. Deus não. Quando eu não sou apegado a coisas, as coisas vêm e passam e a gente continua ligado com Deus. A gente continua na presença de Deus. É por essa razão, irmãos, é por essa razão que quando você conhece pessoas que passam por baques terríveis, e você olha assim, a fé está inabalável. Há anos atrás, ainda na Rua Pesqueira, nós tínhamos um programa chamado Evangelho no Lar. Esse programa na Rádio Copacabana, que foi comprada depois pela essa igreja aí da Suburbana Grande. E tiraram o nosso programa do ar. Era todo sábado, 15 para as 4. E eu fazia esse programa durante muitos anos. Eu fiz esse programa lá na Rua dos Inválidos. Eu tinha um ouvinte que eu não conhecia. Mas toda semana ele me mandava uma carta, dizendo o quanto Deus o edificou na mensagem que fora pregada. Um dia, eu falei assim, eu vou visitar esse ouvinte.
Eu lembro o que eu falei no ar. Meu querido, não vou dizer o nome dele agora. Meu querido ouvinte, eu glorifico a Deus por tua vida, por essa carta. Eu tinha um monte de carta dele. Eu falei, eu quero te convidar aqui na emissora para mim te entrevistar e fazer um programa contigo. Aí ele mandou dizendo assim uma carta assim, eu agradeço a honra do convite, mas é muito difícil para mim poder fazer isso, que eu não tenho como, é muito difícil. Só disse isso. A carta dele, irmãos, era uma carta que muitas vezes trazia mais inspiração para outra pregação. Um dia eu falei assim, eu vou visitar esse moço. Aí pedi o endereço dele, falei, eu queria visitar. Ah, sim, vai ser uma honra. O senhor vai vir aqui na minha casa? Eu falei, vou, quero te visitar. Um belo dia, um sábado, peguei o carro e fui lá no bairro dele, um bairro um pouco de longe, e parei lá, era uma vila, aqui eu moro fulano, é a última casa. Entrei naquela vila, toquei a porta, veio uma senhora, descobri que era a mãe dele. Eu queria visitar, meu nome é fulano de tal, Jaime Soares, tem um programa na rádio. Ah, o senhor é muito conhecido aqui, o senhor é mais conhecido que arroz de festa aqui. Ah, que bacana. Não tinha ainda internet, eu não tinha foto, não tinha nada disso. Aí quando entrei na sala, eu falei, tá sim. Aí eu entrei na sala, estou em pé. Pode vir no quarto. Eu falei, não, eu fico aqui na sala, eu falo com ele aqui na sala. Ele não pode. Quando entrei no quarto, irmãos, era um tetraplégico. Um corpo esquelético em cima de uma cama. 100% imóvel. Eu perdi a voz, eu perdi tudo. Olhando para ele, olhando para mim, ele sorrindo para mim. E eu tive que me arrumar todo, mentalmente, emocionalmente. Eu falei, meu Deus, como é que ele escreve para mim? Descobri que ele ditava as cartas para a mãe. Ele ditava, a mãe ia escrevendo. E ele assinava por ele. Eu saí de casa e disse assim, eu vou na casa dele, vou levantar um clamor, vou abençoar ele. Tinha planos, olha só meus planos, olha os planos que eu levei. Vou levar ele para comer numa churrascaria. Pô, esse cara tem que ganhar um prêmio, esse ouvinte. Quando eu me deparo com aquela cena, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu jamais podia imaginar que essa montoeira de cartas é de alguém completamente tetraplégico. Jamais. Mas um homem entusiasmado por Deus. Disse, a minha vida nessa cama é ouvir mensagem, é ouvir pregação. Um quarto pequeno. Irmãos, eu falei, Deus, o que é isso? O que tu está me ensinando, Senhor? A gente vive num tempo, irmãos, que estamos transformando Deus num Sebrae espiritual, num balcão de negócio. Se Deus me der, eu vou. Se Deus me abençoar, eu fico. Não está aqui hoje mais. O dia que é muito duro ser pastor às vezes, porque às vezes você perde a estribeira. Pastor, já dei para Deus, 31 de dezembro. Se não acontecer a minha bênção do meu casamento, vou buscar lá fora. Pastor, não aparece ninguém aqui, pastor, com compromisso. Então eu falei, Deus, 31 de dezembro. Se até lá não aparecer ninguém aqui, vou lá para fora, vou buscar lá fora. Eu fico tentando imaginar como é que Deus escuta essas coisas. Como é que Deus administra isso? Como é que Deus encara isso? Alguém que está colocando para Deus uma faca no peito dele. Usamos hoje umas palavras loucas. Eu não admito isso. Eu não aceito isso. Outro dia alguém falando numa pregação, eu senti até calafrio.
Pastor, eu botei uma cadeira e falei assim, olha aqui Deus, senta aqui. Eu falei, vai dar cascudo em Deus, vai dar. Acho que Deus botou até a mão assim, vou levar cascudo dela. Senta aqui, Deus, senta aqui. Eu falei, meu Deus, que relação é essa? Que relação é essa que estamos culpando Deus por todas as nossas... Que relação é essa? Que relação é essa? Estamos botando na conta de Deus, da igreja, os dissabores. Que relação é essa? Aonde nós queremos chegar? Só por isso? Você não sabe o que é luta. Você não sabe o que é luta. Você não sabe o que é luta. O problema é que a gente acha que a nossa luta é a maior. Essa é a desgraça toda. A gente acha que a minha luta, pastor, olha pastor, não tem ninguém aqui igual a minha. Eu, pastor, olha, estou comendo o pão que o inferno amassou. Não fale besteira. Não fale besteira. Você está passando uma lutinha. Eu disse lutinha. Ou talvez nem lutinha. Isso é só um tremeliquezinho. Isso é só um tremorzinho. Luta, peça a Deus. Peça a Deus. Para você nunca saber o que é. Peça a Deus. Diga, Deus, me poupe de grandes lutas. Me poupe de grandes lutas. Me poupe de grandes lutas. Em tudo isso. Em tudo isso. Irmãos, há momentos na nossa vida, irmãos, que o nosso piso sai, o nosso chão sai. O nosso chão sai debaixo dos nossos pés. E a gente fica, Deus, como é que faz agora? Como é que eu faço agora? Como é que eu resolvo agora, Deus? Como eu faço agora? Gente correta diante de Deus, perdendo o emprego. Aqui hoje tem gente aqui. Fico pensando no nó que dá na cabeça. Ofertante, dizimista. Ofertante, dizimista. Dedicado. E de repente, o tapete é puxado e você se vê no desemprego. E aí? Abandonar a fé? E aí? Blasfemar de Deus? E aí? Botar na conta de Deus? Não. Se você está passando uma luta grande, olhe para o livro de Jó. E ele diz aqui, Deus falando, com tudo isso ele não pecou. Então, se ele não pecou nessa dimensão toda, Deus está dizendo para mim e para você, você vai suportar isso. Diga assim, vou vencer essa prova. E vou sair do outro lado. E vou glorificar a Deus. Eu não sei, irmãos, se é preciso isso. Eu não sei se Deus está permitindo isso para lapidar, para dar um brilho, para lustrar. Eu não sei. Eu não sei, irmãos. Durante anos, quando fui vendedor de uma empresa, já contei isso aqui. Abria um cliente, irmãos, abria um clientaço. 2 meses depois, rindo à toa das comissões, reunião da gerência, mudança de área. Era assim, Jaime, da área 1 tu vai para a área 3. Aí eu diria, e o cliente que eu abri? Que cliente? O cliente é da empresa. E quem vai para outra área? Era um tal de Sérgio. Sérgio vai para a área, tua área. Eu falei, meu Deus, eu trabalhei meses para abrir esse cliente. Meses, abri, começou a frutificar. Ele me tira e bota o amiguinho dele, que batia tambor com ele às sextas-feiras. O diabo vem e diz, bota na justiça. Arrebenta, vai lá por trás e fala lá uma coisa. Leva um concorrente para lá, faz um negócio. Irmãos, Deus me poupou dessas maluquices. Deus me poupou dessas maluquices.
Nesta noite você veio aqui para Deus falar contigo. Suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais. Em tudo isso, Jó não pecou. E você vai dizer, apenas nessas coisas, nem por causa dessas pequenas coisas, Jaime vai pecar. Coloca o teu nome. Não, eu vou suportar. Diga assim, se Jó suportou, eu posso suportar. Você pode, você vai gemer, você vai gemer, vai gemer, vai gemer, vai gemer, vai gemer, mas você vai vencer. Aí, irmãos, esse texto que Deus dá testemunho, aí você vira aqui, vai para o último capítulo de Jó, e olha que coisa, isso aqui, irmãos, que Deus disse, que aconteceu com ele, vai acontecer comigo e contigo, com toda certeza. Versículo de número 16, capítulo 42, é o último capítulo, é o último texto. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois dessa prova, ele ainda viveu 140 anos. E viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diga assim, Jó não morreu fracassado. Jó não se tornou um agnóstico. Jó não se tornou um cético, um ateu. Não! Não! Ele venceu essa prova. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que a distância entre a tua vitória e a ação de Deus é uma atitude certa. Não peques! Não peques! Não peques! Pode ser que Deus esteja assim com um presente para te dar, assim, está prontinho para te entregar, prontinho. Aí uma blasfêmia, uma murmuração, perde tudo, perde tudo. Você crê que hoje Deus tem bênção para cada um de nós, irmãos? Deus tem bênção, Deus tem bênção, Deus tem bênção para nós. Quem sabe, irmãos, aquela promoção, quem sabe aquela promoção, quem sabe aquela porta, quem sabe, irmãos, meu Deus, quem sabe. Hoje eu ouvi um testemunho, que não é triste não, é testemunho. A pessoa é uma dentista, odontóloga, dentista, recém-formada, começou a trabalhar num consultório, e a dentista chefe, a líder de mais idade, coração bom, começou a dar cliente para ela, a entregar cliente, ela atende e tal, e ela foi fazendo um salário, foi ficando feliz, dando dica, endodontia, implante, e tal, e ela feliz da vida. Belo dia, essa dentista, que é a dentista mor, a de mais de idade, sofre um acidente, e fica sem poder trabalhar, e diz para ela assim, não vou poder trabalhar, e eu vou ou fechar o consultório, ou vender o consultório. Eu queria vender para você. Mas ela é uma menina da Baixada. E quanto é o consultório? Consultório na Zona Sul, digamos, 100 mil reais. Dá um número para você, 100 mil reais. Ah, não tem isso não. Então vamos botar para vender. Fecha o consultório, cada um vai para o seu destino, e ela vai para casa, mas ela é crente, ela é serva de Deus, ela vai falar com Deus, ela vai dizer, Deus, sou tua filha, Senhor amado, faz um milagre. Um mês depois o telefone toca, e aquela chefe disse, doutora fulana, você está fazendo o quê? Não, estou em casa, estou orando, pedindo a Deus. Eu estou aqui em casa pensando, te ajudei, te apoiei, quero vender, você não tem dinheiro para pagar meu consultório, ferramental, cadeira, tudo. Eu fiquei pensando, eu não preciso disso, já tenho bem. Passa aqui, pega a chave de presente para você. Passa aqui, pega a chave, é presente para você, é presente. Mas eu não posso pagar.
Eu não estou vendendo, é presente para você. Sabe? Diga assim, Deus continua abençoando hoje. Ele continua, meu irmão. Ele continua abençoando hoje. Então esse texto, ele vai dizer para mim que a minha reação com a prova vai determinar o que vai acontecer no final. A minha reação, esse versículo 2, diga assim, o versículo 22, determinou o último texto do capítulo 42. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? De verdade? Essa atitude aqui, em tudo isso não pecou, determinou esse texto aqui. Depois disso, viveu Jó 140. Irmãos, murmurador não vive muito tempo não. Ah, você não ouviu o que eu falei? Você vai embora mais cedo. Você vai embora mais cedo. Vou repetir. Murmurador tem vida curta. Murmurador tem vida curta. Você quer viver bastante? Para de murmurar. Para de murmurar. Murmurador. Irmãos, para cada dia de murmuração, tu lembra? Foi 1 ano a mais na conta. Murmurador tem vida curta. Cada murmuração que você faz, já viu aquele calendário que a gente vai riscando? Deus vai lá e risca um dia. 2 dias. 3 dias. Deus, que tanto dia riscado isso aí? É murmuração. Eu estou cortando aqui. Eu estou diminuindo aqui o tempo. Em nome de Jesus, irmãos. Depois disso, viveu 140 anos. E viu filhos que Deus deu novamente. E seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Irmãos, ele viu netos. Netos. Essa promessa é para você hoje. Essa promessa é para você hoje. Agora eu quero olhar aqui esse texto aqui, a partir daquele versículo que eu li lá atrás, que é o versículo 3 do capítulo 1, para dizer para você uma coisa. Coloca aí, Jó, essa parte final aqui. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 títulos de bois, e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. Repita assim, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Você concorda comigo? Você vai concordar logicamente que Jó não era a única pessoa nesse tempo, amém ou não amém? Jó estava rodeado de pessoas, amém ou não amém? Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Pregue na tua adversidade. Tem gente ao teu redor te observando. Você já pensou, irmãos, se Jó tivesse se transformado num monstro, num carnal, tivesse negado a fé, o que todo mundo daquela época ia dizer? Era crente só de aparência. Ele era crente só porque estava prosperando. A hora que veio a luta, olha lá, apostatou. A hora que veio a luta, negou a fé. Especificamente para você, no meio dessa tua adversidade, continue sendo exemplo para com Deus. No meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dela, continue sendo exemplo para com Deus. Estão te observando, estão te vendo. Olha só lá, perdeu o emprego, olha lá, vamos ver. Vai acender uma vela. Você sabia que até dentro da igreja tem gente buscando recurso lá fora, na feitiçaria? Sabia ou não? Sabia? De verdade mesmo? Dirigi a congregação da rua por causa disso. Alvorada, lá atrás. A gente escuta coisa que até o diabo duvida. Pastor, o senhor podia falar com a irmã fulana, a moça fulana? Falar o quê, meu filho? É que o pastor acha que ela está fazendo uma compra para mim voltar para ela. Falei, não, rapaz, ela é da igreja, ela é crente, está maluca, está repreendido. Pastor, estou falando a verdade. Aí eu vou falar com ela e já jogo verde para colher um maduro. Aí peguei ela na curva. Vem cá, minha filha, senta aqui. Você perdeu o juízo? Está fazendo feitiçaria para o rapaz voltar para você? Pastor, foi só uma. Eu falei, eu não acredito nisso!
Aí eu falei, me dá a receita, como é que é? Ela, irmãos, aí eu dei uma de bobinho para pegar ela. E como é que é? Não, pastor, ali na Nova Brasília tem uma moça, pastor, que ela vende um negócio lá, um pozinho, que é pega rapaz para voltar. Eu falei, caramba, e tá. Aí eu fui dando linha na pipa dela, ela foi contando tudo. O que é pior, ela fazia parte da igreja. Você está indo a cartomante? Você está lendo aquela endemoniada que coloca ali trago em 3 dias? Aquilo é mentira, hein? Não vai nessa não, hein? Se você entrar ali, o diabo vai pegar você e vai desbudegar com a tua vida. Tu foge disso. Então, em tudo isso ele não pecou. Ele não deu mau testemunho. Em tudo isso ele não escandalizou. Em tudo isso ele não blasfemou. Em tudo isso ele foi um servo fiel a Deus. Diga assim, gemendo e dando glória a Deus. Diga, na prova e dando glória a Deus. Diga, armário vazio e dando glória a Deus. Diga, bolso vazio e dando glória a Deus. Não culpe ninguém, meu irmão. Deus tem um milagre para você hoje. Deus vai mudar a tua história hoje. Você vai vencer hoje. Diga assim, o final de Jó vai ser o meu final. Diz a Bíblia que Deus mudou a história dele. E eu quero terminar dizendo aqui que nesta noite há um Deus que muda a história, há um Deus que muda a sorte, há um Deus que muda. Receba essa palavra hoje, diga assim, Deus, eu creio que a minha história vai mudar. A tua história vai mudar, a tua história vai mudar, a tua história vai mudar. E você vai caminhar em cima disso. E quando alguém falar, lá está na prova lá, isso Deus está cobrando, Deus está requerendo. Irmãos, imagine, você sabe da história, o que tentaram convencer ele que ele estava em pecado. É sempre assim, a história não muda não. Basta alguém bater com o carro, você isso é Jeová, isso é a mão de Deus. Dá trela para isso não. Dá trela para isso não. Olha, o teu compromisso não é com a turminha, o teu compromisso é com o altar. Dá trela para isso não. Dá trela para isso não. De repente você não dá trela para isso não. Não dá trela para isso não. Irmãos, Deus tem sempre o melhor. Nosso pastor Vanildo em Minas, alugamos uma casa boa para ir lá. Quando ele foi para Minas pastorear aquela igreja, me ligou semana passada, pastor, o homem não quer renovar o contrato de locação. Eu falei, rapaz, você brigou com ele, discutiram alguma coisa? Não, pastor, então o que é? Por que ele não quer renovar o contrato em Minas Gerais? Pastor, ele falou que a filha vai casar e a filha vai morar na casa. Na hora eu falei assim, Deus tem uma casa melhor para você. Ele falou, pastor, eu tomo posse. 2 dias depois ele volta a falar, pastor, consegui uma casa melhor do que a casa que eu morava. Deus tem uma bênção para você. Diga assim, a minha bênção, ela é ativada a partir do meu comportamento. Não reclame, não peque, não atribua a Deus. Não fique apontando culpados. Não fique apontando culpados. Não faço não. Você não sabe que por trás da tua luta há uma batalha espiritual tremenda acontecendo. Por trás desse desemprego há uma batalha tremenda acontecendo. Por trás dessa prova há uma batalha tremenda acontecendo. Você não faz ideia. Jó não faz ideia quando enterra os filhos, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Demônios sendo enfrentados pelo poder de Deus. A gente não vigia e a gente acaba fazendo a vontade do inferno. Nesta noite, Deus vê claramente nesse tempo de crise, Deus manda que eu levante um clamor hoje aqui. Atendi alguém essa semana que durante mais de 10 anos trabalhou em mega corporações globais. Se eu falar o salário para você, você não vai cair duro. Quando ganhava pouco, ganhava 45 mil. Salário médio, 70 mil.
da noite para o dia, foi chamado na presidência para ouvir. Nós perdemos o contrato e você está demitido. Tente pensar a cabeça de alguém que ganhava 70 mil e vai passar meses a fio sem ganhar R$1 sequer. Sabe, se você não tiver uma estrutura muito séria com Deus, surta, pira. Se não tiver uma relação como Jó tinha, nasci nu, volto nu. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Se eu não tenho essa relação, eu não estou habilitado para ir para o nível seguinte. Deus tem hoje para você um nível acima. Não perca esse elevador de Deus. Não perca esse elevador de Deus. Porque, irmãos, quando o elevador parar, aonde você está, e a porta abrir, o assessorista é o próprio Espírito de Deus. Se você não tiver na atitude certa, você não embarca nesse aparelho. E a atitude certa é essa. É receber o testemunho do próprio Deus. Em tudo isso ele não pecou. Está habilitado por níveis acima. Pastor, o que eu faço, pastor? Eu reclamei muito. Espraguejei, falei mal do chefe, do país. Falei mal de todo mundo, pastor. Hoje, faz um concerto com Deus. Diz, Deus, eu quero pedir perdão, eu me arrependo das palavras precipitadas que eu falei. Eu me arrependo. Eu falei na hora da dor, do tranco eu falei, mas eu me arrependo. Senhor, me permita acertar esse negócio. Me permita acertar esse negócio. E se você fizer isso, Deus vai te levar para um nível que você não conhece ainda. A riqueza de Jó foi dobrada. O começo de Jó não fala em netos, bisnetos, não fala nada disso. O final vai falar. Deus, o mesmo Deus que fez isso, Ele está hoje aqui para fazer na tua vida. Você crê nisso?